Este vídeo é um projeto da matéria Estrutura da Matéria do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC, realizado por Alexandre Bispo, Marco Antônio e Vanusa Oliveira, onde falaremos um pouco sobre como funcionam colas e adesivos, suas funcionalidades e algumas curiosidades. Bom vídeo! Colas adesivos estão presentes no nosso dia a dia e às vezes nem percebemos. Estão na cola do sapato, na emenda da fiação, nas etiquetas de identificação e em muitos outros lugares que nem imaginamos. Mas afinal, do que as colas são feitas? O que exatamente faz com que as coisas grudem? Para que tanta cola? Algumas dessas perguntas podem ter respostas óbvias, outras nem tanto. Venha descobrir com a gente como isso funciona. A utilização de cola pela humanidade é de tempos bem antigos. Alguns dos registros que nós temos é de 2000 a.C., quando egípcios antigos utilizavam adesivos líquidos preparados a partir de animais, como ossos, pele, sangue, cérebro e tecido conjuntivo ricos em proteínas colágeno em seus artefatos de madeira. Ou em aproximadamente 8.000 anos, onde em cavernas próximas ao Mar Morto foram encontradas a utilização de colas para unir peças de arcos de madeira e outros utensílios de ossos. A substância encontrada na caverna também servia para proteger cestos de cordas quanto à umidade da água. Apesar da utilização da cola datar de milhares de anos atrás, suas maiores descobertas foram feitas nos últimos 100 anos com o desenvolvimento da química, mais especificamente com as descobertas das forças. As forças coesivas e adesivas são as forças que possibilitam que a cola seja funcional. Para que a cola seja efetiva, ela deve executar dois fatores: colar o material que se deseja colar e colar a si mesma. Podemos imaginar como um sanduíche, onde as fatias são o material a ser colado e a geleia a cola. A geleia tende a colar a superfície do pão a si, mas para que tudo permaneça junto, a geleia não deveria se partir. As forças que colam a geleia no pão são chamadas de forças adesivas, e as forças que residem na própria geleia de forças coesivas. E as forças de Van der Waals são as forças de atração e repulsão entre as moléculas. Este fluxograma nos ajuda a diferenciar os tipos de ligações. Se não existem íons envolvidos na interação e nem moléculas polares, estamos falando de uma ligação de polo induzida, mas caso elas estejam lá e não estiverem ligadas a algum dos fons, é uma ligação de polo, e se houver algum fon, é uma ligação de hidrogênio. Agora, se houver íons envolvidos em moléculas polares, é uma ligação íon-dipolo, mas se as moléculas forem apolares, trata-se de uma ligação iônica. Dipolo induzida, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio são ligações ou forças que pertencem às forças de Van der Waals. Interação entre íons e moléculas com dipolo permanente. Muitas moléculas são polares como resultado da polaridade de suas ligações individuais e de suas geometrias. Conceitualmente, podemos visualizar moléculas polares com extremidades positivas e negativas. Quando uma molécula polar, como a água, encontra um composto iônico, a extremidade negativa do dipolo é atraída para o cátion e a extremidade positiva do dipolo é atraída para o ânion. As forças de atração entre um íon e as moléculas polares, forças íon-dipolo, são menos intensas que as relacionadas às atrações íon-íon, mas são mais intensas que outros tipos de forças entre moléculas. Podemos avaliar as atrações íon-dipolo com base na lei de Coulomb, a qual estabelece que as forças de atração entre dois objetos pode ser dado por essa forma. Portanto, quando uma molécula polar encontra um íon, as forças de atração dependem de três fatores: a distância entre o íon e o dipolo, quanto mais próximos eles estiverem, mais forte será a atração; a carga do íon, quanto maior a carga do íon, mais forte será a atração; e a magnitude do dipolo, quanto maior a magnitude do dipolo, mais forte será a atração. Tanto a energia como a força de atração entre partículas com cargas opostas dependem diretamente do produto entre as cargas, sendo o primeiro inversamente proporcional à distância entre os íons e o segundo à distância ao quadrado. Ligação de hidrogênio. Das forças de Van der Waals são as ligações mais fortes e atuam semelhantes a ligações de polo-dipolo. Entretanto, para que ela ocorra, o hidrogênio deve estar ligado a algum fon: flúor, oxigênio e nitrogênio, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica que possibilitam a formação dos polos na molécula, com o hidrogênio formando o polo positivo e os fons o polo negativo. Outra importante característica das ligações de hidrogênio são os altos pontos de ebulição formados, ou seja, as moléculas com esse tipo de ligação requerem altas temperaturas para serem quebradas. Vale notar também que quanto maior for a massa molar da molécula, mais forte é a ligação de hidrogênio e maior será o ponto de ebulição, o que justifica moléculas com esse tipo de ligação terem pontos de ebulição diferentes entre si. Com o aumento dessas forças, pode-se gerar certas propriedades físicas, tais como a viscosidade. Um líquido flui do deslizamento de moléculas sobre outro.
A viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. A capilaridade é a tendência que algumas substâncias apresentam de subirem ou descerem por paredes de tubos pequenos, tubos capilares, ou de se deslocarem por curtos espaços existentes em materiais porosos, como tecido de algodão ou esponjas. E a tensão superficial, que se caracteriza pela formação de uma espécie de membrana elástica em suas extremidades, ou superfície. Segundo Anthony Kinloch, um adesivo pode ser definido como um material que, quando aplicado sobre superfície de materiais, pode juntá-los e resistir à separação. Ainda segundo o autor, adesivo é um termo geral para definir colas, cimentos, pastas, etc. Nesse vídeo, vamos dividir as colas, ou resinas, em dois grupos, solventes e estruturais. As colas solventes possuem esse nome porque em sua composição a substância adesiva está solvida ou em água ou em algum fluido orgânico. A sua principal propriedade é a termoplasticidade, que indica que são influenciadas pelo calor. Tanto os solventes orgânicos quanto a base d'água possuem o mesmo princípio de atuação. Durante a aplicação do adesivo no substrato, ou seja, na superfície, o líquido entra nos poros do substrato ao mesmo tempo em que a água, ou solvente orgânico, da composição adesiva evapora. Ao entrar nos poros, as resinas sofrem adesão mecânica e, para permanecerem lá, elas passam a sofrer também adesão por adsorção, que ocorre a nível molecular e pode ser explicada pelas forças de Van der Waals. Colas látex, goma arábica e algumas fitas crepe são exemplos de colas à base de solventes orgânicos, porém esse tipo de cola está caindo em desuso por liberar fortes odores. Já a polivinila de acetato, a cola branca, é o exemplo mais popular de colas à base d'água produzida com resina sintética. Por característica, esse tipo de cola precisa de superfícies porosas para que ocorra a adesão, logo ela não é indicada para alguns materiais, como metais e vidros. Há também os adesivos estruturais, ou de reação, como epóxis e poliuretanos, normalmente utilizados na indústria. Esses adesivos se caracterizam por serem termofixos, resistentes a temperaturas extremas, e por possuírem uma alta adesão e resistência à umidade, raios ultravioletas e a uma gama de substâncias químicas. Diferente dos adesivos já apresentados, os adesivos estruturais não passam pelos processos de adesão mecânica ou de absorção, pois reagem quimicamente com o substrato, ou seja, agindo por adesão química. A cola de cianoacrilato, mais conhecida como Super Bonder, foi descoberta em 1942 por acidente. Na época, o inventor procurava um material para produzir plásticos de mira para armas de soldados aliados na Segunda Guerra. Como ela não cumpria com sua funcionalidade, foi descartada. Sua relevância só foi percebida depois por uma equipe de projeto de cabines de jato, quando a fórmula foi resgatada, e assim lançada em 1958. Um ponto interessante é que na Guerra do Vietnã, a cola era utilizada como um spray para estancar o sangramento dos soldados até receber atendimento médico. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.